Fala galera, aqui é o professor Renan Marcelo e hoje a gente vai trabalhar um conteúdo que é bem frequente no Enem, que é função quadrática. Então, geralmente, quando o Enem aborda a função quadrática, nos últimos vestibulares, ele está sempre adotando a questão de máximos e mínimos, mas hoje nós vamos trabalhar a função quadrática nos seus mais diversos conceitos. Bom, inicialmente vamos definir o que seria a função quadrática. Então, função quadrática é uma função dada de RR, na qual a sua lei de formação é expressa pela seguinte expressão: f de x é igual a x quadrado mais bx mais c. Então, essa aqui vai ser o perfil da função quadrática. Então, a função quadrática ela vai ter essa carinha bem aqui. Dois conceitos que é importante ressaltar para vocês é o conceito de imagem e domínio. Então, f de x em uma função nós chamamos de imagem. Então, esse f de x, o valor que aqui fica, é chamado de imagem da função. E cada x desse, né, nossa variável, é chamado de domínio da função. Então, a imagem sempre ela vai estar em função do domínio. Quando o domínio muda, a imagem também muda. Outro conceito que é muito importante ressaltar é os coeficientes da minha função quadrática. Então, o coeficiente A e B nós chamamos de coeficientes dependentes, porque eles dependem da variável x. O coeficiente C nós chamamos de termo independente, que ele não depende de nenhuma variável, certo? Então vamos lá. Como é que nós podemos identificar as variáveis A, B e C? Então, a variável A sempre vai estar acompanhada o coeficiente A sempre vai estar acompanhado da variável x². O coeficiente B sempre vai estar acompanhado da variável x. E o coeficiente C não vai estar acompanhado de nenhuma variável. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho aqui a função e tenho que identificar os coeficientes A, B e C de cada função. Então, na primeira função, nós temos 3x² mais 4x menos 2. Qual seria o coeficiente A? Exatamente, o 3, porque ele está acompanhado da variável x². Qual seria o coeficiente B? Isso mesmo, o 4, porque está acompanhado da variável x. E o coeficiente C seria o menos 2. Muito bem, por não estar acompanhado de nenhuma variável. Segundo exemplo, menos 2x² mais 5x mais 8. Quem seria o coeficiente A? Muito bem, o menos 2, por estar acompanhado ao x². Quem seria o coeficiente B? Isso, o 5, justamente porque não está acompanhado da variável x. E o coeficiente C? O 8, por não estar acompanhado de nenhuma variável. Muito bem. Terceiro exemplo. O coeficiente A seria exatamente o 1. Nós temos 1 aqui na frente do x². Então, esse aqui seria o nosso coeficiente A. Percebam o coeficiente B, não há nenhum valor acompanhado de x, não há o x aqui, não há a variável x. Isso quer dizer que o coeficiente da variável é zero, porque 0 vezes x é zero. Então, como não há nenhuma variável x, logo o coeficiente B é zero. E o coeficiente C, que é aquele que não está ligado a nenhuma variável, é o menos 10. Muito bem. O quarto exemplo, temos que o A, novamente, vale 1, porque está acompanhado do x². Agora sim, olha, tem o x. Esse menos significa que é menos 1 vezes x. Então, o B equivale a menos 1. E o C, não há nenhum termo que não tenha x. Logo, o C só pode ser 0. Também que é muito importante no estudo da função quadrática é a raiz, ou chamado zero da função quadrática. Então, o que seria isso? Essa raiz é o valor que, ao ser substituída a variável x, torna a função igual a zero. Então, quando eu substituo essa raiz na minha função quadrática, a minha função fica igual a zero. Então, de que modo eu posso achar esse raiz ou zero da função quadrática? É bem simples. Eu pego minha função quadrática e igualo ela a zero. Quando eu igualo a zero, a minha função quadrática se transformou em uma equação do segundo grau. E vocês lembram lá como é que eu resolvi uma equação do segundo grau? Isso mesmo, por delta e Bhaskara. Então, eu tiro o delta, tiro o Bhaskara, e essas raízes que eu encontro, elas são as raízes da minha função quadrática. Então, se eu substituir esses valores, eu vou ter a função igual a zero. E aí, eu quero chamar aqui a atenção para o delta.
Então, eu vou ter 3 casos de delta quando eu resolver a minha equação do segundo grau. Então, o primeiro caso é quando o delta for maior que zero. Então, se o meu delta for um número maior que zero, logo eu terei duas raízes reais e distintas, duas raízes diferentes. Se o meu delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais e iguais. E se meu delta for menor que zero, eu não vou ter raiz no campo dos reais. Então, não existe raiz. Então, vamos fazer um exemplo para verificar como é que se dá esse cálculo das raízes. Então, por exemplo, calcular as raízes da função f de x igual a x² menos 5x mais 6. Então, como eu disse, para eu encontrar as raízes, eu tenho que igualar a minha função a zero, que aí me torna uma equação de segundo grau. Então, eu teria x² menos 5x mais 6 igual a zero. E aí eu teria aqui pela fórmula do delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Bom, delta é igual. O b vale quanto? Menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o a, que vale quanto? Isso, 1. E o c, que vale 6. Bom, base negativa, expoente par, número positivo. Menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 dá 1. Pronto, o delta maior que 1. Lembra do caso que eu disse? Se o delta for maior que 0, logo eu vou ter duas raízes reais e distintas. Então, já sei que eu terei duas raízes que me levarão à função igual a 0. Aí eu continuo pela fórmula do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. X é igual, o b é menos 5, então menos 5, esse menos já é o da fórmula, que já estava aqui, e o menos 5, que é o valor de b, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes o a, que vale 1. X é igual, menos com menos, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 é 1, pois 1 vezes 1 é 1, sobre 2 vezes 1, 2. Daqui eu vou ter duas raízes, x1 e x2. Lembrando que, como eu tenho mais ou menos, para uma eu vou puxar o mais e para o outro eu vou fazer com o menos. Então, escolhendo o mais, eu tenho 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 é 6. 6 dividido para 2 é 3. E o x duas linhas, eu vou usar o menos. 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é 4. 4 dividido para 2 é 2. Então, a minha solução são as raízes 3 e 2. Então, essas aqui são as minhas raízes. Se eu substituir esses valores aqui nesta função, eu vou tornar a minha função igual a 0.